Nem percebi. E nós vamos caminhar. Pai, nós te agradecemos. Tu és o Deus que nos formou no ventre materno. Antes mesmo de sermos ou termos alguma forma, tu já nos conhecia no ventre. Nos fizeste de maneira assombrosa, maravilhosa, e nós hoje estamos aqui. E nos formaste, ó Deus, para o louvor da tua glória. Fomos criados, ó Deus, à tua imagem e semelhança. Somos parecidos contigo, para termos, ó Deus, um relacionamento. Para agora, ó Deus, proclamarmos as tuas maravilhas. Para testemunharmos, ó Deus, da nossa vida contigo, do nosso relacionamento contigo, para que o mundo te conheça e seja salvo por ti. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Fala aos nossos corações, porque é pela tua palavra que possamos crer que somente o Senhor é aquele que nos salva, que nos livra, que nos restaura, que nos liberta, que nos cura, que nos faz feliz. Muito obrigado. Nós te pedimos agora, ó Deus, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz, somente a tua voz, não a minha. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amados, capítulo 3 do Evangelho de João, abra sua Bíblia. O desejo do meu coração de ministrar a palavra é que somente Deus fale. A segunda coisa é que você deixa Ele gravar no seu coração a sua palavra. E como fala o Salmo 119, está escrito lá, para nós não pecarmos contra o Senhor. Amém? Bem devagarinho, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, aqui nós temos um homem que tem um nome, é um religioso, porque ele era um fariseu, conhecia o que tinha na época, que era a antiga aliança, a Torá, o Pentateuco, era um estudioso, ensinava sobre a palavra de Deus. Então é bom você ter isso em mente. E ele era importante entre eles naquele lugar. E este, versículo 2, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém fala a outro dessa forma se não observa o que o outro está falando. Alguém me vê pregar, alguém me vê ensinar, alguém observa a minha vida, alguém vê o que eu faço, então tira conclusões a meu respeito. Não é verdade? Por isso que testemunhar é mais importante que falar. Porque não adianta eu falar e não testemunhar. Não adianta eu falar ou pregar ou ensinar e não viver aquilo que eu prego nem aquilo que eu ensino. Não adianta nada. Mas ele, como um homem inteligente, conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus, observava Jesus e sabia que ele não era qualquer um, tinha algo diferente, algo de especial. Mas ele vai ter de noite com Jesus. Parece que ele não queria ser muito, assim, comprometido, né, com aquele encontro. Queria ir num encontro mais discreto, né? Mas, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. Irmãos, é interessante que
Na história bíblica, quem lê a palavra de Deus e observa a palavra de Deus, vai perceber que sinais e maravilhas, coisas assim, sobrenaturais, né, aconteceram em toda a história bíblica. Desde lá da antiga aliança. E para nós também, está dito o seguinte: olha, estes sinais seguirão os que creem. Expelirão demônios, tocarão enfermos, eles serão curados, e por aí vai. Então, sinais e maravilhas, coisas assim maravilhosas de se ver, isso daí está no relato bíblico. No tempo de Nicodemos, ele não tinha livros da Nova Aliança, Mateus, Marcos e tal, que a gente tem hoje. Mas ele observava e via que os sinais e maravilhas era uma autenticação de que aquilo era algo de Deus. Então ele falou, esse camarada chamado Jesus é um mestre e ele faz sinais. Sinais esse que chamou a minha atenção, mas muitas vezes não chama a nossa atenção, não é verdade? Apesar que a gente às vezes procura mais sinais e só fica nos sinais e nas maravilhas. Mas é interessante que os sinais e as maravilhas o levaram para perto de Jesus. Ele deve ter pensado, né? Lá nos tempos de Moisés, Elias, Eliseu, e todos aqueles acontecimentos que estão escritos na Bíblia, né? E ele fala, existe algo especial nesse homem, algo que ratifica os seus atos e a sua palavra. Mas só que Jesus queria levá-lo a um outro nível, a um outro patamar. Porque é interessante isso na nossa vida, a gente conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, participar da igreja, mas às vezes essas coisas não nos levam para perto de Jesus. Parece que nós somos apenas espectadores. E é interessante que o que Jesus quer é nos atrair para perto dele. Eu falo que a Bíblia tem muitas histórias, mas eu costumo resumir toda essa palavra numa excelente carta de amor que foi escrita para mim e foi escrita para você também, porque Deus é amor. João fala isso com muita clareza, Deus é amor. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele se revelou a nós através desse amor. Por isso que em Cristo reside ali toda a plenitude da divindade. Ele é a expressão exata de Deus. E a expressão exata de Deus é um amor sacrificial. É o amor ágape. É aquele que dá a própria vida em prol do outro. Então, é a maior carta de amor do universo. É a palavra de Deus, que aponta para Cristo, a maior expressão de amor que possa existir, não só no planeta Terra, mas em todo o universo. E ainda a nós é dado o privilégio de pregar o Evangelho, a que os anjos anelam, desejam por fazer, mas não está a eles, de pregar o quê? Sobre esse amor de Deus a nós. Então, Jesus o atraiu. Às vezes nós nos perdemos na palavra, mas esquecemos que a palavra não é o fim, mas ela é o meio. Tem gente que é bibliólatra, sabia? Adora a Bíblia, mas a Bíblia é o meio, não é o fim. O fim da lei é Cristo. A palavra é um meio, e ela serviu de aio, nos conduzindo a Cristo.
Então, se eu não alcanço Cristo, eu não alcancei o propósito da palavra. Então, Nicodemos, quando vê essas coisas acontecerem, ele vai até Jesus. Isso é que Jesus quer o tempo todo, nos atrair até Ele. Porque Ele quer ter o quê? Relacionamento. O que Deus queria com Adão lá no Éden? Relacionamento. Deus queria estar junto com Adão e se relacionar com Adão. A isto respondeu Jesus, versículo 3: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, Anselmo, esse nascimento aqui é muito mais elevado do que essa grande oportunidade que Deus deu a você de continuar aqui na terra. A Camila não ia gostar se Deus tivesse levado, né? Ia ser bom, mas ia ser ruim, né? Por quê? Porque mesmo que a gente passe pela morte, eu vou estar eternamente com Deus. E Jesus, como fez lá com a mulher samaritana naquele poço, traz ela de um patamar da água natural para a água espiritual, da mesma forma que traz Nicodemos do nascimento natural para o nascimento espiritual, no qual ele não estava entendendo. Aí perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode nascer sendo velho? Bom, se pergunta isso a qualquer um, né? Poxa, não estudei, né? Se fosse a Pedro, né? Não, só entende peixe. Peixe, rede e barco, né? Matutão. Mas está falando com um mestre. Alguém que tinha ali os 5 primeiros livros, que fala sobre a criação, fala sobre a formação, fala sobre tantas coisas, estudava isso. Aí fala, como é que pode? Não estou entendendo isso. Porque, irmãos, existe algo interessante na nossa vida. Nós vemos de maneira tudo muito natural, né? Isso aí é o nosso maravilhoso livro de Eclesiastes, ver a vida no patamar da terra. Só que Deus nos quer levar a um patamar espiritual, no qual muitas vezes nós não alcançamos ou não entendemos. Por isso que há necessidade do Espírito Santo, porque Ele é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Parece que nós não alcançaríamos isso pela nossa vã filosofia, né? De nós lermos e entendermos essas coisas. Parece que a necessidade, eu adoro a Cristo o tempo todo, porque o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, traz para nós uma realidade espiritual daquilo que nós parece que nunca iríamos alcançar. De falar assim, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu que nasci da minha mãe vou nascer de novo? Essa era a grande dúvida. Eu acho que foi até algo meio que filosófico para Nicodemos, né? Como é que pode ele está falando comigo que importa nascer de novo? Que negócio é esse? Eu vou tentar entender com o meu conhecimento e não vou entender. E é interessante que não pode ver o reino de Deus. Aí pronto, deixou ele meio confuso, porque eu creio que era o que ele buscava o tempo todo, lá no versículo 3. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 15, lá pelo 45, ele vai explicar esse nascer de novo, porque o apóstolo Paulo conhecia tudo que o Nicodemos conhecia. Estudou aos pés de Gamaliel, tinha livros na época, né? Não eram livros, eram rolos, né? Livro é bem depois, mas para a gente entender que ele tinha lá literatura, e é aquele que foi chamado para universalizar o Evangelho e pregar aos gentios, e ele já pregava nesse tempo mas é interessante essa questão de autoridade, que Jesus deu autoridade a Pedro. Ó, vou te dar as chaves do reino dos céus, para você abrir. Eu imagino assim, é abrir o Evangelho para todos os povos. Já havia gentio convertido, já havia muitos judeus que reconheceram o Messias como o Senhor e Salvador, mas Nicodemos e o eunuco, né, que Filipe pregou, eram ali os primeiros, mas num contexto bíblico. É como que Pedro recebesse a autoridade: eu vou abrir a porta para vocês entrarem também, né? E Nicodemos aqui é um judeu, e Pedro é levado aos judeus e depois abre a porta para um gentio, lá que é Cornélio, né, o centurião. Então é interessante que a nossa missão aqui na terra, depois de Jesus, nesse tempo que ele está aqui, é levar o Evangelho a todos a entender o novo nascimento. Porque quando nós percebemos isso na nossa vida, começamos a entender que nós temos chaves, que é a palavra de Deus e o Evangelho, no qual eu tenho que levar outros a entender o novo nascimento. Mas como que eu vou fazer isso sem o Espírito Santo? Então, da mesma forma que Nicodemos recebe isso, eu tenho plena certeza que ele levou a outros. Mas Jesus está tratando com ele aqui. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos aí entra, porque Espírito você vai perceber que está com a letra maiúscula, que significa aí, ou está apontando para o Espírito de Deus. O que é que significa isso? Quem é nascido do Espírito. Significa o seguinte: eu ouço a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem até nós, junto com essa palavra, e nos dá vida. Por isso que Paulo escreve: estávamos nós mortos em delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Jesus está trazendo a esse nível espiritual, de uma nova vida, do novo nascimento, porque aquele nascimento que eu tive da minha mãe, está condenado à morte, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí, o que é interessante nisso tudo? Um homem religioso, um homem observador da lei, um homem observador de Jesus, um homem que cumpria os mandamentos, mas precisava nascer de novo. Precisava ter uma experiência espiritual. Precisava ter um contato com Jesus. Quando nós viemos no culto, eu venho para adorar.
Eu sei que talvez muitos não concordem comigo. A gente até fala assim, o momento mais importante é a palavra. Aí eu falo, bom, você já leu na Bíblia que tem os Salmos? Tem os Cânticos dos Cânticos? Tem os livros poéticos? É tudo palavra. Israel cantava a palavra, Israel adorava a palavra, Israel colocava Deus no centro da adoração. O tabernáculo ficava no centro. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Culto é adoração. Culto é adoração. Adoração a Cristo. O centro de toda adoração. No céu Ele é o centro da adoração. Ele é o Cordeiro digno de abrir o livro, de desatar os selos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós não sabemos para onde vamos, mas nós temos que ir na onda do Espírito, ou no sopro do Espírito, porque Deus quer nos levar a alcançar vidas através da palavra e do seu Espírito. Por isso que a palavra diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Ele quer ser conhecido. Ele quer que a família cresça. Nós muitas vezes perdemos essa noção da família de Deus, dos filhos de Deus, da multiplicação disso. Porque, se não nascer, qual tem a graça da família? Não é verdade? É um privilégio. Nós somos a família de Deus. O que Deus quer? Filhos. Muitos filhos. Eu quero parir muitos filhos. Quer, pastor? Quer parir muitos filhos? Quer ser uma parteira, não? Um parteiro? Quem não quer? Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Quando a gente sai do patamar, por isso que fala que a letra mata, né? É nesse sentido, a gente se perde na letra, mas não sabe aonde que ela pode nos levar. Ele conhecia muito, mas Jesus fala, não, eu vou te ajudar aí. Vou te levar no patamar que tem que ser. Você está indo aqui só na parte da terra, mas eu vou te levar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aonde que Ele nos assentou. Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar de celestiais? Você viu os sinais, viu os milagres, viu o que eu fiz. E está difícil você crer. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E agora ele, no versículo 14, ele leva Nicodemos, talvez, a entender tudo isso lá na cruz. Aqui Jesus ainda não foi. Então, ele fala assim, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você leu, Camila, sobre a serpente ou ainda não leu? Puxa vida, você não leu. Ah, é verdade, né? Então está desculpado. Então o que acontece? Que eu falei assim, vocês conhecem a história da serpente? A serpente de bronze? Aí muitos não conheciam, né? Um ou outro lá conhecia. Mas Nicodemos conhecia, mais do que a gente. Porque era a história do povo dele, sobre as serpentes abrasadoras que mordiam aqueles israelitas rebeldes e morriam.
Aí Deus falou para Moisés: olha, faz uma serpente de bronze, levanta ela lá, fica lá, deixa ela no alto. Quem for picado por uma serpente e olhar para ela, para essa serpente de bronze, vai ser salvo. O veneno não vai matar você. Pergunto eu, será que todo mundo que foi picado depois foi salvo ou alguns não creram naquela serpente? Eu creio que muitos foram salvos, mas eu creio também que alguns falaram: conversa fiada de Moisés. Quem mandou ele fazer essa serpente aí? A turma gostava de reclamar na época, né? Então, podia achar também que era um efeito que não ia dar muito resultado. Mas Nicodemos conhecia a história. E ele deve ter ficado pensando: ué, mas que serpente é essa que vai ser levantada lá? E essa serpente ficou no povo um bom tempo, tá? Idolatraram aquela serpentinha um bom tempo. Mas eu imagino que ele pensou: mas que serpente, essa serpente é lá de Moisés, aconteceu há quanto tempo? E está falando agora. Então eu imagino que ele começou a entender que a morte que estava estabelecida sobre ele, que ele, quando olhasse para Jesus, falou: ali está a minha morte. E o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, desse tempo em diante. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele fez por nós. O sangue derramado, que é a minha morte que está ali, na cruz do Calvário. E através daquele sangue derramado, eu crendo, eu recebo a nova vida. O que é que você entende disso tudo? Que Nicodemos tinha todo o material para Jesus falar com ele sobre novo nascimento. Talvez ele nem tinha entendido tudo isso no que Jesus estava apresentando para ele. Mas quando ele olhou Jesus lá na cruz, no madeiro, ele falou: caramba, o que é isso que está acontecendo? Lembrando de tudo que Jesus falou, porque só depois vem o advento do Espírito Santo, né? Que ele fala: eu vou ao céu e vou enviar o Consolador, vou enviar aquele que vai ensinar a vocês toda a verdade. Amados, o que nós percebemos, né, lá no versículo 16, né, logo depois dessa, está lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É entender o quanto eu preciso, não só de conhecimento, mas do conhecimento que me leve a Jesus. Todo o conhecimento de Nicodemos, toda a sua inteligência, ele ainda não tinha conhecido Jesus e não tinha nascido de novo. O que você precisa? Nascer de novo. Você precisa conhecer o Salvador, ter um relacionamento com Ele. Salvação, a gente pensa assim: olha, eu preciso fazer tudo o que um crente faz para ser salvo. Você não vai ser salvo. Você pode até chegar na salvação, mas você não vai ser salvo. Porque essa é a religião que eu crio muitas vezes para mim. Agora, é bom você estar aqui? É bom você estudar a Bíblia? É bom você participar do culto? É bom participar da escola dominical? Mas você precisa conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele. E isso é pela fé. Porque somente pela fé. Fé em quê? Que Jesus é o seu Salvador. Que a morte que está estabelecida sobre você, ela está lá na cruz do Calvário, se você crer. Primeiro nós cremos. E aí depois nós vivemos uma vida que tem que se aproximar
o máximo de Jesus. Não adianta também a gente não se parecer com Cristo, porque o que Jesus quer é que sejamos semelhantes a Ele. Fique de pé. Eu quero convidar você a ter essa experiência com Jesus. O Espírito de Deus é Ele que nos convence, é Ele que fala conosco, é Ele que nos ensina, é Ele que constrange o nosso coração. Mas a gente sabe que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo é que faz a obra, não sou eu que faço a obra. Não é só a palavra que faz a obra, é um conjunto. É a palavra e o Espírito de Deus. Como é que o mundo foi formado? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Não é assim? Mas aconteceu algo interessante naquela criação. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você vai ver que em toda a história bíblica, a triunidade de Deus anda o tempo todo junto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é a palavra. E ele fala, olha, o Pai e o Filho se apresentaram. E depois, o Espírito Santo. Não que cada um é um, todos são um. É difícil entender mesmo. Não tem um teólogo que entenda isso. Tremenda mentira. Ninguém entende isso porque é muito além da nossa pequenez, é muito além da nossa inteligência, é muito além da nossa tecnologia, é muito além de tudo que você entende de super, hiper computador, porque não dá para entender. A gente aceita pela fé. E o Espírito Santo está aqui entre nós, porque Deus falou assim, olha, eu vou mandar o Consolador, e vai andar com vocês, enquanto estiverem no mundo, até eu voltar. E nós somos aqueles que vão anunciar o Evangelho. Ide por todo o mundo, ou melhor, indo por todo o mundo e pregando. Nós vamos indo e vamos pregando. Nós vamos vivendo e vamos pregando. Nós vamos para o trabalho e vamos pregando. Nós vamos para a escola e vamos pregando. Não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida. E quem faz isso? Quem nasce de novo. Quem faz parte da família. Então eu quero te convidar uma experiência individual com Jesus. Às vezes nós temos muitas experiências coletivas, né? Mas nós precisamos de experiências individuais. Eu sei que o Anselmo teve uma experiência individual, né? É um choque. Mas são experiências individuais que nos fortalecem, nos mantém em pé. E nós vemos que muitos de nós, às vezes, precisamos do coletivo para nos manter em pé. Isso é tão importante, porque isso é família. Mas só que eu quero desafiar você a ter uma experiência individual com Jesus esta noite. Talvez você não esteja entendendo nada, igual Nicodemos. E tenho certeza que Nicodemos conhecia muito mais, se eu estivesse lá naquele tempo, muito mais do que eu. Muito mais. Mas ele precisou conhecer Jesus. Ele precisou ter uma experiência com Jesus. E eu quero hoje que você leve Jesus para a sua casa. Que você leve Jesus para a sua escola. Que você leve Jesus consigo hoje para a sua cama. Eu quero que, esse é o desejo do meu coração, que você leve Ele. Converse com Ele.
e receba esse novo